valor mínimo para investir, tá? O que acontece? Eu não acho que seja produtivo tu pegar pequenos valores, 300, 500, 600, 700 reais e ficar garimpando bons investimentos, tá? Ficar fazendo transição de um investimento para outro melhor, ficar procurando, ficar correndo atrás, tá? Porque esses valores não vão te dar, por melhor que seja o investimento, um bom retorno, porque são valores onde o montante, né, é pequeno. Então, o que eu recomendo? Vai juntando dinheiro nessas contas como o PicPay, Nubank, Next, também pode ser em bancos tradicionais como o Bradesco, o Banco do Brasil, tá? Vai juntando ali, mas numa conta separada, tá? Que não seja a tua conta de uso diário, uma conta só para isso, vai colocando o dinheiro ali, porque ali ele vai render automaticamente, tá? Quando tu deposita na conta, ele já faz um investimento automático, que geralmente, né, usualmente está atrelado ao CDI, vai te dar manutenção da inflação, pelo menos no período, e já vai render automaticamente. Quando tu fizer um saque, já vai baixar o rendimento automaticamente e já vai fazer, se for o caso, tributação de IOF e de imposto de renda também de forma automática. Tu não vai precisar te preocupar com nada. Aí quando esse valor chegar a um valor, tá? O valores é uma coisa muito pessoal, tá? Depende do patrimônio de cada um, quanto cada um pode alcançar em reservas, enfim, tá? Mas um valor assim mais baixo, que comporte para todo mundo, assim, para a maioria das pessoas, tá? Vamos dar um exemplo de uns 5 mil reais, tá? Quando juntou lá na tua conta, rendendo lá 100%, 101% do CDI, 5 mil reais, aí sim tu pode fazer uma pequena distribuição da tua carteira, tá? Tu pode fazer uma diversificação, tá? Começar a entender como isso funciona. Eu faria o seguinte, eu colocaria uma parte na renda fixa, uma parte eu investiria em fundos, e uma outra parte eu subdividiria em duas, tá? E investiria em ações, algumas ações para longo prazo e algumas mais especulativas para o curto prazo. Colocaria, por exemplo, 3 mil reais em renda fixa, mas não nessa renda fixa tradicional que os bancos querem te vender, tá? Eles querem te vender CDI, querem te vender tesouro direto, é a coisa que mais se ouve. Investe no tesouro direto, tá? Não faz isso, tá? Primeiro porque a tributação não é tão vantajosa e para pequenos valores, tá? Para valores ainda não tão altos, tu não vai ter muita vantagem. Então tu procura uma LCI ou uma LCA, tá? São letras de crédito imobiliário ou letras de crédito do agronegócio, tá? Esse tipo de investimento tem o objetivo de fomentar a economia. Então, em contrapartida, o governo, para nos estimular na condição de investidor, ele nos coloca isenção do imposto de renda, certo? Já é um ganho a mais, o ganho real líquido no final já vai ser maior, porque tu não vai ter lá 22% de imposto de renda sobre o líquido. Então essa isenção de imposto de renda ela vai tornar um investimento melhor, vai dar mais rendimento no final porque vai ter menos descontos, tá? E o IOF ele vai ser forçadamente isento, porque tem um detalhe importante que tem que te atentar nas LCIs e LCAs, que elas não têm liquidez nos primeiros 90 dias, tá? Isso é por força de legislação, então nenhum banco que te disser que vai dar liquidez é mentira, não existe. Tá? Ela não tem liquidez até 90 dias, porque a ideia é justamente fomentar esses setores da economia, e se a gente ficar desistindo do investimento e sacando dinheiro, isso não vai contribuir em nada. Então a ideia é fazer o dinheiro ficar um tempo pelo menos de 90 dias, um tempo mínimo lá, ao dispor de quem vai utilizá-lo. Tá? Após isso, ele passa a ser um investimento com liquidez diária. Toda a LCI e LCA ela passa a ter liquidez diária, sendo que tu vai ter o teu rendimento, né, até o dia que tu fizer o saque, não até o final do investimento total, do tempo total do investimento. Porém, tu pode ter a vantagem de poder sacar ele fracionadamente, ou seja, tu investiu 3 mil reais, precisou de 100 reais para uma emergência, tu saca só os 100 reais, os outros 2.900 continuam rendendo. Tu não precisa abrir mão do investimento todo para usar uma parte do dinheiro. Dos 2 mil que sobraram, tá? Eu pegaria 1.000 reais e colocaria em ETFs, tá? O que são ETFs? São fundos de índices, ou seja, são fundos que replicam o sobe e o desce de índices. Que índices eu pegaria? Pegaria a Bolsa de Valores nossa aqui do Brasil? Não, obviamente que não, porque isso nós vamos fazer com as ações. Então eu faria uma espécie de hedge para proteger o meu investimento aqui no Brasil, pegando índices lá de fora. É uma maneira mais fácil de investir no exterior, certo? Dá para a gente comprar ações, fazer negociações em outras bolsas, tá? Dá para comprar moeda em outros países, dá para fazer, mas é um tipo de investimento mais avançado. Então no início vamos comprar esses índices por aqui, pela nossa bolsa, só que replicando os rendimentos, tá? Os altos e baixos de lá de fora. Por quê? Porque sempre que a nossa moeda se desvalorizar em relação ao dólar, tu vai estar de uma certa maneira, tá? Uma certa maneira protegido, tá? Não numa mesma proporção, mas vai ter, sempre que teus investimentos aqui ficarem estagnados
ou tendendo a te dar um pouco de prejuízo, tu vai ter lucro lá fora porque tu investiu em índices americanos, por exemplo, tá? Em ações de empresas americanas, as mais fortes delas. Os outros R$1.000 eu colocaria, tá? 500 investido a longo prazo. Então eu pegaria ações, tá? De grandes empresas, empresas que são consolidadas no mercado. O que as pessoas têm que prestar atenção que ninguém presta, tá? A maioria dos iniciantes não presta atenção. Grandes empresas, vou comprar empresas estatais, vou comprar ações de empresas de grandes bancos. Essas grandes empresas, elas já são grandes, ou seja, o valor de mercado delas já é o valor que elas realmente podem atingir, certo? Então o que isso significa? Significa que essas ações não vão valorizar muito ao longo do tempo, tá? Essas ações elas tendem a se manter e até oscilar para baixo, tá? Voltando, sempre tendo a característica de voltar mais ou menos para os valores em que elas já estavam no tempo de estabilidade econômica. Só que as grandes empresas têm essa questão, elas são ações seguras para te manter o valor do teu dinheiro no tempo. Só que elas não são empresas que acontece isso assim, a Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil, o Bradesco, não vai acontecer assim, eles têm esse valor altíssimo e agora do nada, um ano depois, essas empresas valem 3 vezes mais. Isso não acontece para uma empresa tradicional e uma empresa que já está consolidada no mercado. Porém, por outro lado, são empresas que tendem também a não ter grandes descidas, tá? A não ser em grandes escândalos de corrupção, como teve na Petrobras, a não ser em bolhas do setor financeiro, como acontece com alguns bancos específicos que trabalham em setores específicos. Tá? Tem bancos que trabalham só com agronegócio, só com indústria, e esse tipo de banco fica mais suscetível a esse tipo de fenômeno. E aí vem a parte que eu quero mencionar para vocês, que é o que? São as small caps, são isso. São ações de empresas que estão em pleno crescimento, certo? Empresas que não são consolidadas no mercado. Então a característica principal que elas têm é de estarem em uma crescente. E isso nos dá a oportunidade de especular com essas ações, tá? Uma empresa que vale X hoje, ela pode valer 4, 5 vezes mais amanhã. Empresas de tecnologia, por exemplo, fintechs, esse tipo de empresa. Mas é muito importante mencionar que também esse tipo de empresa tem um risco de mercado muito maior do que as empresas tradicionais. Por isso que tu tens que fazer a diversificação dos teus investimentos, que é para ti não perder em todas as pontas, tá? Tu vai jogar as tuas ações para empresas mais tradicionais, que não tem um grande potencial de te dar enormes lucros, mas porém tem maior estabilidade. Vai pegar algumas ações de empresas que podem te dar grandes lucros, mas que também podem não dar nada, que também podem sumir do mercado simplesmente, tá? E, em contrapartida, a maior parte do teu investimento vai estar seguro, vai estar na renda fixa lá com garantia do fundo garantidor de crédito e com um rendimento constante, que não vai ter oscilação de acordo com nada que aconteça na economia. Lembrando que isso não quer dizer que o rendimento é seguro. O investimento em renda fixa ele é seguro, tá? Porém, acompanha comigo, se tu comprar um pré-fixado ou alguma coisa atrelada ao CDI, tá? Não quer dizer que o rendimento é seguro. Por quê? Porque se tu comprar um CDB ou até uma LCI, uma LCA de pré-fixado em 10%, por exemplo, e hoje a inflação estaria, suponhamos que 5%, como aconteceu lá na pandemia, a inflação era 4%, tá? Tu está tendo 6% de margem para ganho real. O que aconteceu com a pandemia? A inflação disparou. Hoje a nossa inflação está aí, na casa dos 13%. O que aconteceu com o investimento de 10%, que parecia muito rentável, é um investimento que te dá prejuízo. Então, tirem da cabeça que a renda fixa, ela sempre te dá lucro. Não é isso. A renda fixa, ela tem segurança, tá? Se a gente tomar aqueles cuidados com o fundo garantidor, para te garantir o teu montante. Porém, o teu rendimento, ele não tem garantia de estar te dando lucro. E isso que vai dizer é o cenário macroeconômico. Então, reforçando aqui, não existe um valor mínimo para investir. Tu podes investir com R$50, R$100, tá? Mas existe assim um esforço que vale a pena ou não, tá? Na minha opinião, eu considero que valores muito baixos não valem o tempo e o esforço, tá? Valores muito baixos tu coloca em contas para investimento que rendem automático. Quando tu tiver um montante mais significativo, aí tu começa a diversificar a tua carteira e começa a ganhar dinheiro de uma forma mais amplificada, de uma forma melhor, mais eficiente, tá? E aí quando tu subir ainda mais, que tu tomar gosto pela coisa, tu começar a ter grandes montantes realmente de dinheiro, aí sim tu vai começar a ter investimentos que o público em geral, 95% da população não tem. Aí tu vai ter investimentos para investidor qualificado, que tem taxas muito melhores, condições muito melhores. Tu vai poder barganhar com o gerente do teu banco. Aí vale a pena sim, quando tu tem grandes montantes, vale a pena tu deixar as corretoras menores e os bancos menores e investir nos grandes bancos, porque esses grandes bancos eles são de fato voltados para grandes investidores. Existe sim bons investimentos lá,
mas não para quem tem pouco montante, pouco dinheiro para começar o investimento, tá? E não entenda isso errado, como ter pouco dinheiro é ruim, ou como não investir com grandes valores é ruim. Não é isso, é que o mercado é assim, tá? E a gente tem que assimilar o jeito que o mercado é, para que a gente não se prejudique. A gente tem que fazer as coisas de acordo com o nosso patrimônio. Quando a gente tem menos, a gente tem que ir nos lugares onde atendem melhor as pessoas que têm menos. Quando a gente tem mais, a gente vai em lugares onde a vantagem é para quem tem mais.